E aí, pessoas? Bom, 2018, 2019 foram bons anos para se importar peças de informática do AliExpress, pelo menos até o final de 2019. Depois disso, começou a desandar um pouco e a situação está a que vocês veem hoje, 2020. Agora, em 2019 também foi um ano bem diferente, porque muitas pessoas começaram a conhecer peças diferentes, as famosas X79 ali já 2011, né? São processadores ali de servidor que ficaram muito tempo esquecidos e realmente depois as pessoas resolveram pegar esses processadores para usar em suas máquinas, né? Já que você tinha processadores bem baratos vendidos no AliExpress e placas-mães um pouco diferentonas que eram mais baratas do que as placas-mães originais e você conseguia pegar o kit por um bom preço. Então eu estou aqui com um kitzinho que tem praticamente um ano de vida para mostrar para vocês o desempenho geral desse kit. Bem, e que kitzinho é esse que eu tenho em minhas mãos aqui? Primeiramente, a placa-mãe é uma Giga G-Turbo X79, ela já está comigo há 11 meses, tem até um vídeo de unboxing para quem quiser ver. É uma placa-mãe bem legal, tem uma boa qualidade de construção, vai aceitar qualquer processador dessa geração. E ela também tem um Quad Channel que ajuda bastante no desempenho do processador. Também tem um comparativo aqui no canal de Quad Channel versus Dual Channel. E as memórias, né, são memórias da Athermeter 1866 MHz. São 4 pentes de 4 GB. Eu também já tenho essas memórias aqui há muito tempo, mais de um ano na verdade. Sempre recomendo para as pessoas memórias Athermeter, pelo menos DDR3, tá? DDR4 eu nunca tive. E por fim, o processador, que é um Xeon E5-2689, é um processador um pouco mais caro, né? Ele tem 8 núcleos, 16 threads. Ele funciona até os 3.3 GHz em todos os núcleos, fazendo essa médiazinha aí. É um processador bem legal, embora antigo, ele ainda chega bem perto de um Ryzen 5 1600AF. Vocês podem também ver os testes aqui no canal. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente do normal, mas eu vou começar ali do jeito que eu começo os outros vídeos, com a RX 570 que eu tenho aqui da Dataland. É uma placa de vídeo bem bacana, eu comprei recentemente, mas hoje em dia está muito caro para você pegar, infelizmente. E lembrando também que o cooler que eu usei nesse vídeo foi o Snowman. Também está um pouco caro, mas é um cooler que se equivale lá ao Gamax 400. Então vamos agora aos testes e você vai conferir aí o que esse kit, que embora antigo, ainda pode oferecer e pode oferecer bem. Para quem não conhece a BIOS dessas placas, está aí para vocês em vídeo, embora sejam diferentes versões que você pode encontrar de X79, a maioria vai ter uma BIOS bem parecida. E eu realmente não faço muita coisa nessa BIOS aqui, no máximo eu altero as opções de boot. Tem gente que fica um pouco perdido, mas é bem simples de você alterar o boot, qual o SSD, qual o pendrive que vai dar o boot. Você precisa sair no menu ali e alterar as definições de qual vai ser o primário, qual vai ser o secundário. É algo bem simples. E outra coisa que eu altero também, às vezes, é ali na opção do chipset, onde eu altero a memória RAM. Às vezes eu coloco a memória RAM para forçar 1866 MHz, mesmo que o processador, através do Intel Arc, fale que não suporta. Ainda assim eu consigo usar a maioria dos processadores X79 em 1866 MHz DDR3. Esse kit aqui vai ficar muito legal com RX 570 ou 580 na maioria dos jogos. É claro que algum outro jogo pode ter um desempenho inferior que você espera, já que é um processador que tem uma frequência não tão alta, mas ainda assim, mesmo em jogos que as pessoas gostam de deixar tudo no baixo, como CSGO, ele ainda consegue fazer uma média de FPS de 230 a 240 em mapas como Dust 2, assim como você está vendo no vídeo. Eu já acho uma boa média. Em jogos online, um pouco mais pesados, também um pouco mais antigos como Battlefield 1, você vai conseguir um bom desempenho, você consegue ali na qualidade gráfica alta, um desempenho médio de 80 a 85 FPS com uma boa utilização da placa de vídeo também. Realmente é um kit que fica bacana tanto em jogos mais leves, jogos medianos e até jogos mais pesados, dependendo também da otimização. Por exemplo, a saga Resident Evil, pelo menos os 2 reboots, né?
Com o Resident Evil 2, você consegue uma média de 80 FPS, uma qualidade de gráfica bem alta, com uma ótima utilização da placa de vídeo, e o mesmo ocorre também com o novo Resident Evil 3, que o FPS médio também fica bem bacana, fica praticamente ali o mesmo do Resident Evil 2, eu acho que eles usam a mesma engine, né? Depende muito também da qualidade de gráfico que você vai utilizar. No Resident Evil 3 eu acabei até utilizando uma qualidade gráfica um pouco mais leve do que o 2 para evitar qualquer tipo de stuttering devido à utilização massiva de VRAM. Jogos mais novos, pesados e em mundo aberto, você também consegue uma boa média. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 é um game bem otimizado para essa plataforma, mesmo antiga, e você consegue uma média de 60 FPS. É claro que não está com uma qualidade gráfica tão alta assim, só as texturas estão no Ultra e o restante das outras qualidades estão ali no baixo, alguma coisinha no médio, mas a maioria fica no baixo, somente a textura no Ultra. Só que vejam que a utilização da placa de vídeo fica bem alta, porque realmente o limitante acaba sendo a placa de vídeo. Em poucos casos você vai ver um desempenho ruim dessa configuração aqui, onde você não consegue uma média de 60 FPS em Full HD, como por exemplo o Assassin's Creed Odyssey. Infelizmente aqui com esse kit você não consegue essa média, você vai conseguir uma média de 30 a 40 FPS numa qualidade gráfica alta, e não adianta você colocar também numa qualidade gráfica baixa, que realmente não vai passar disso. Como vocês estão percebendo aí, esse kit funciona muito bem com um RX 570, 580 ou placas de vídeo no nível, por exemplo, uma 1650 Super, 1660, GTX 1060. Geralmente o limitante vai ser a placa de vídeo. Mas eu sei que quando você pega um processador desse, também você pode querer fazer alguma tarefa pesada, mexendo em software da Adobe ou até mesmo fazer lives. E eu tenho lives com esse mesmo kit aqui no canal, vou mostrar para vocês uma palhinha do que você consegue fazendo live com esse kit e um RX 570. Peço desculpas desde já pelas imagens ruins dessas partes do vídeo, mas é porque eu estava fazendo live. Geralmente eu faço a live em 720p devido à minha internet, então não vai ficar aquela maravilha, mas é só para vocês verem mesmo o desempenho em live. As lives que eu faço aqui no canal são usando a própria máquina e usando a placa de vídeo como auxiliar ao processador. Veja que, por exemplo, no GTA você consegue uma média ali de 80 a 90 FPS, pelo menos aqui se tratando do GTA Offline. Eu realmente não testei o GTA Online nessa minha live aqui, mas eu não acho que vai mudar tanto assim no online, tá? Talvez uma queda de 5 a 10 FPS, ainda assim vai ficar acima dos 60 FPS, uma qualidade gráfica bem alta, considerando que o GTA tem muito tipo de configuração a ser feito. Também fiz lives no Fortnite, aqui colocando a qualidade no médio e somente a distância de visão no épico. E podem ver aí que você faz uma média de 120 a 130 FPS com a boa utilização da placa de vídeo. Eu sei que essa vai ser um pouco mais antiga do Fortnite, mas eu acho que não mudou muitas coisas em relação ao desempenho no geral. Na verdade, hoje em dia tá só um pouco mais travadinho esse Fortnite, que eu tô ligado, porque as pessoas que jogam reclamam, né? Tá dando mais stuttering, mas no geral o desempenho fica semelhante ao que vocês estão vendo aí. PUBG da Steam também é outra configuração que você consegue ficar ali na média de 100 FPS, colocando ali somente a distância de visão no mais alto. Aqui depende muito da qualidade que você quiser utilizar. Realmente você vai conseguir jogar, o problema é que eu não sei jogar o jogo, então acaba não mostrando muita coisa em vídeo, mas você também consegue com um bom desempenho, com um bom uso da placa de vídeo. Agora você também tem que ficar ligado com esse uso da placa de vídeo em live, porque não é tão bom assim que em live o uso fique tão alto. E por quê? Porque quando você coloca um jogo pesado como Red Dead Redemption ou COD Warzone, a utilização massiva da placa de vídeo vai acabar travando a sua live, porque vai utilizar muito da placa de vídeo para o jogo e não vai sobrar muito dela para auxiliar o processador na live, então vai dar uma travada. É por isso que no caso de live eu recomendo que você não deixe a utilização da placa de vídeo, pelo menos da AMD, que não é tão bom em live quanto a da NVIDIA. Deixe a utilização ali no máximo a 90%, tente limitar o seu frame se tiver uma utilização muito alta. No Red Dead ela consegue uma utilização bem alta, então eu, se fosse você, limitaria a quantidade de frames para evitar qualquer tipo de travamento por parte da placa de vídeo, que não é tão boa assim para fazer lives quanto da NVIDIA. Então o que vocês viram até agora é que esse kit desempenha muito bem, tanto somente em jogos quanto em lives com placa de vídeo nível RX 570, 580. Aí em live vai depender mais da placa de vídeo que você está utilizando.
Só que muitas pessoas também ficam ali meio receosas em relação ao desempenho. Será que eu estou com um desempenho muito fraco em relação ao processador novo? Também tem uma resposta para você, porque eu fiz comparativos com um processador mais novo, um Ryzen 5 1600AF, um processador de 6 núcleos, 12 threads, e você vai ver que em jogos os dois processadores ficam parecidos. É claro que o Ryzen 5 1600AF vai levar vantagem em certos jogos, como Gear 5 e também como Forza Horizon, mas em outros jogos como Assassin's Creed Origins, Red Dead Redemption 2, The Division, os dois desempenhos vão ficar bem para eles, mesmo que esse kit seja bem antigo, tá? Então é claro que um Ryzen 5 1600AF, um Ryzen 5 2600 vai ter um desempenho geral melhor, mas ainda assim ele não perde muito, tanto em games também quanto em produtividade. Você pode ver pelos gráficos dos testes que eu fiz que em programas de renderização pesados, por exemplo, como o da Adobe, o Adobe Premiere, vai ter um desempenho bem semelhante. Em conversão de arquivos também vai ter um desempenho semelhante. Então, mesmo que seja um processador antigo, por ele ter 8 núcleos, 16 threads, o IPC dele também não é tão baixo assim. E ele tem uma frequência um pouco mais alta do que processadores x79 regularmente têm. Você vai ter um desempenho bem bacana, mesmo esse kit tendo 9 anos de vida. E você já viu que então um kit se sai bem, né? Pelo menos até agora, mas aí eu sei que muitas pessoas também ficam em dúvida se esse kit vai ter um bom desempenho nos jogos futuros, na nova geração. Será que vai desempenhar bem? Será que vai dar muito problema com placas de vídeo mais nova? E é por isso também que eu testei esse kit em uma RTX 2060, que não é uma placa mais forte do mundo, mas já ela é bem mais forte do que um RX 570. E eu vou mostrar para vocês agora o desempenho em game, que você ainda assim consegue um bom desempenho lá no 60 FPS, assim como a maioria das pessoas deveria visar, né? Começando aqui com um jogo mais novo e pesado, o Need for Speed Heat. No Ultra em Full HD você vai ver que no comecinho da corrida vai ter uma queda de FPS, mas no restante da corrida vai ficar em torno de 60 a 70 FPS com uma boa utilização da placa de vídeo. Realmente não está chegando no máximo, mas está tendo uma boa utilização, já é o suficiente. E lembrando que mesmo o Ryzen 5 1600AF não consegue uma utilização muito melhor do que isso, vai ficar um desempenho bem parecido e também vai cair às vezes o FPS tanto com o Ryzen 5 1600AF quanto com o 2689. E lembra lá do Assassin's Creed Odyssey que eu falei que o kit com RX 570 não sairia bem? Realmente não era, mas não era culpa do processador. Vejam que com o RTX 2060 a coisa muda bastante, né? A média de FPS já vai ficar em 60, a utilização da placa de vídeo vai ficar muito boa e eu tô aqui no muito alto e em Full HD, ou seja, era mais uma otimização desse jogo com placa de vídeo da AMD do que culpa do processador em si. Eu também testei aqui o Assassin's Creed Odyssey em 2K para ver como é que ficava, 2560 por 1440, e vejam só que fica um bom desempenho, já vai ter uma quedinha de FPS, então não vai ficar os 60, isso aqui eu estou usando a qualidade gráfica alta, mas também vai ficar bem jogável, né? Realmente o Assassin's Creed Odyssey é um jogo que tem uma otimização bem estranha, mas vejam que usa a placa de vídeo fica bem alto, então às vezes não consegue os 60 FPS por conta da placa de vídeo. Talvez sendo um RTX 2060 Super você conseguiria sim. Red Dead Redemption 2, vejam que está um pouco diferente daquela outra filmagem, porque aqui, além de uma textura no Ultra, eu também estou colocando a qualidade gráfica bem mais alta no geral, então está um pouco mais detalhado e ainda assim você consegue uma boa utilização da placa de vídeo, fica em torno de 87 a 90%, a média de FPS fica cerca de 100 FPS e fica muito boa em Full HD. Mas também você pode colocar em 2K, vai ter uma utilização da placa de vídeo de quase 100% e você vai ter uma média de FPS de mais de 60 FPS. Mesmo em cidade, já é mais pesado graficamente falando, mais pesado para o processador, ainda assim você vai ter um ótimo desempenho. Far Cry New Dawn é outro jogo mais novo que você também consegue uma média de FPS acima dos 60, mesmo colocando no Ultra em Full HD, só que realmente eu vejo que o RTX não fica no máximo, então tá havendo um pouco de gargalo por parte do processador. Só que quando eu decidi colocar ele em 2K, ou seja, aquele 2560 por 1440, vejo que a utilização aumenta bastante e você ainda consegue uma média acima dos 60 FPS. Mesmo que o processador limite um pouco por ter um IPC mais baixo, uma frequência mais baixa, é um processador um pouco mais antigo, ainda assim você consegue ficar na média dos 60 FPS no Far Cry New Dawn, no Ultra e em 2K. E o jogo mais novo que eu tenho aqui é o Horizon Zero Dawn.
ele parece ser bem otimizado para placa de vídeo, tá? Então a utilização da placa de vídeo sempre vai ficar ali em 99% praticamente, isso aqui em Full HD e com a qualidade gráfica mais alta possível. Vejam só então que mesmo o Horizon Zero Dawn, que saiu recentemente, ainda fica muito bem com esse kit, tanto em Full HD quanto aqui ó, em 2K. Coloquei aqui em 2K para vocês verem, olha só, não muda muito do que você estava vendo antes, né? Mas em 2K a média de FPS vai ser 60, com a placa de vídeo sendo o limitante, não o processador. Antes a média de FPS tinha sido 75 mais ou menos, em Full HD em 2K você consegue a média de 60 FPS, ou seja, ainda assim você consegue jogar esse jogo aqui que é bem novo com a média de 60 FPS. Então fica bom com a RX 570 em jogos, em stream, fica bom com a RTX 2060 em 2K. Muitas pessoas também procuram por emuladores. Infelizmente eu não consegui testar muitos emuladores, na verdade só testei um para mostrar para vocês, mas vou deixar para vocês o que eu consegui. Eu testei aqui o Cemu com o Zelda. Infelizmente aqui não vai ficar um desempenho tão legal. O emulador parece ser mais otimizado para processadores com frequências mais altas, tá? Então aqui, por exemplo, no Cemu eu consegui uma média de 50 FPS no The Legend of Zelda. Não é o 60 FPS, fica ok, tá? Mas realmente aqui vai ter um limitante que é o processador por conta da otimização, né? Eu acho que o pessoal que faz emulador, eles não estão preparados para esse tipo de processadores ainda, né? E também eu acho que muitas pessoas que desenvolvem jogos não estão. E isso aí, pessoas, esse foi o desempenho desse kitzinho aqui. Como eu disse, ia ser um vídeo um pouco diferente, né? Eu fiz um aglomerado de dados para vocês verem, então realmente é um kit bem bacana. Eu vi que no AliExpress está saindo ali um kit parecido por cerca de R$700, R$750 mais ou menos, mas é com placa-mãe com dual channel, não quad channel. Não vai fazer tanta diferença assim, mas pode fazer alguma diferençazinha em um jogo ou outro, ou em uma aplicação ou outra. E agora você deve estar pensando, então ele está fazendo propaganda, ele quer que a gente compre esse kit mesmo sendo antigo e não sei o que. Na verdade, não. Esse vídeo aqui eu tenho mais intenção de mostrar do que esse kit aqui, mesmo sendo antigo, xingado por várias pessoas, ainda pode desempenhar hoje, né? Pode desempenhar muito bem, mas não é um kit que eu colocaria como a primeira opção quando você vai importar da AliExpress, porque a gente tem agora o kit com 2620 versão 3, né? Aquela X99, então você tem uma placa-mãe um pouco mais robusta, que você tem ali SATA 3 em todas as opções, você tem também USB 3.0 em mais opções, e você também tem a opção de upgrade para processadores um pouco mais fortes, 2640 versão 3, 2678 versão 3. Então, talvez seja uma propaganda mais para o 2620 do que para o 2689. Só que eu queria só mostrar mesmo para quem perdeu esse processador ano passado, esse kit ano passado. Eu sei que é difícil você conseguir tomar uma decisão em meio a tantas informações aleatórias que você encontra na internet. Você encontra um comentário elogiando, um comentário hateando, você encontra um youtuber falando bem, um youtuber falando mal, mas olha, particularmente eu sou contra hate em peça, tá? Eu ou gosto ou não gosto, e se eu não gostar, eu simplesmente não falo dela, eu não fico hateando. Eu acho que é um comportamento que seria mais normal. Eu tenho um probleminha com pessoas que hateiam peças, porque geralmente as pessoas que hateiam são as que menos entendem, ou ela tem alguma coisa por trás para fazer aquele hate, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido para vocês antes de terminar o vídeo. Eu via muitas pessoas criticando essa plataforma aqui porque ela era DDR3, e aí tá chegando a DDR5, não quer ficar tão defasado e não sei o que, e o DDR3 é lixão. Mas é uma coisa assim que realmente faz diferença, tá? Não vou falar que não faz, seria burrice da minha parte. O DDR4 é uma tecnologia mais nova, alcança frequências mais altas, você tem ali a otimização com AMD, por exemplo, do Infinity Fabric, mas não parece a melhor opção de você falar mal de um kit desse porque ele é DDR3. Ainda mais quando você está se tratando de jogos, tá? A otimização de cada jogo é diferente e geralmente o que vai contar mais no jogo em si é a placa de vídeo, é claro, e o processador, tá? Então você vai ter um processador com IPC mais baixo, que são processadores mais antigos, então tem um IPC mais baixo em relação aos novos, você tem frequências mais baixas, como eu disse, em relação aos novos, você tem série de coisas. O consumo de um
processador desse aqui é mais alto, então ele tem 115 de TDP, realmente até o dobro de um Ryzen 5600AF. Então tem todas essas opções de você falar, né, que você vai optar por uma plataforma mais nova por conta dessas opções. Mas aí, em todas essas coisas que você tem vantagem de um kit mais novo, a pessoa vai e escolhe falar do DDR3. Para mim significa que ela, na verdade, ela entende menos do que ela está falando. Então tome cuidado nesse tipo de comentário, tá? Eu mesmo estou aqui recomendando um kit com DDR4 para vocês, que é o 2620 versão 3, mas tome cuidado com esse tipo de comentário porque acaba mais te prejudicando do que te ajudando. Eu acho que muitas pessoas poderiam ter pego esse kit ano passado e vocês estariam jogando até hoje muito bem, como eu mostrei para vocês, tá? Sem problema algum. Realmente é um tipo de hate, fazem memes e fazem um bando de coisa que, na minha opinião, prejudica mais do que ajuda. Bem, mas é o vídeo de hoje, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente, tentando mudar um pouco as coisas aqui no canal. Vamos ver se dá certo, tá? Em breve eu volto com mais vídeos e se você gostou, deixa um like, se inscreva, aquelas coisas tudo. Também tem um sininho ali para lembrar da notificação e a gente se vê na próxima, tá certo? Valeu, falou e tchau!